dando continuidade ao nosso conteúdo, né? Como eu vinha falando, né? Das figuras de linguagem. Então, são recursos expressivos de construção da estética da língua. Pessoal, são recursos. Se eu tenho esses recursos, é porque eu posso utilizá-los quando eu quiser. Então, são recursos que a língua me permite utilizar da forma como eu quiser. Para que elas servem? Olha como ele diz aqui, são recursos expressivos. Elas vão ajudar na expressividade da informação que você quer passar. Ou seja, ela usa dessa construção aqui, ó, a construção o quê? A construção estética. Muitas vezes, a figura de linguagem é utilizada por construções estéticas da língua. Ou seja, para tornar o texto mais com melodia, mais entendível, mais simples. Então, utiliza a figura de linguagem para isso. Então, são recursos da língua que permite eu utilizar para transformar a minha mensagem ou para mostrar que minha mensagem ela pode ser passada de forma mais eficaz, ok? Mas só lembrando, não é toda situação que eu vou utilizar essas figuras de linguagem. Algumas delas têm situações específicas. Onde é que eu encontro muitas figuras de linguagem? Basicamente nos textos o quê? Poéticos. Então esses textos poéticos é onde eu encontro mais figuras de linguagem, na poesia, na literatura. Mas no meu dia a dia também encontro. Tá entendendo? Então, claro que quando eu digo assim, não é tem cantos que você vai utilizar, por exemplo, na redação do Enem, você não vai utilizar a figura de linguagem. A não ser que o tema lhe permita fazer isso. Então, mas dentro da normalidade, que a gente tem vivência de Enem, o tema não permite eu utilizar metáforas do meu texto. Tá entendendo? Então, sempre seguindo essa ordem. Mas as figuras de linguagem já estão presentes no nosso dia a dia. Então, as propagandas são cheias de figuras de linguagem. A poesia tem figura de linguagem. Então, tudo tem a figura de linguagem dentro do seu contexto. Só lembrando, muitas vezes, elas servem para deixar o texto mais agradável. Deixar o texto mais fácil de compreender. Então, são estratégias. São recursos, como ele diz aqui, ó, estratégias, recursos, que permitem sim fazer esse uso. Ok? Vamos adiante. Então, as figuras de linguagem, elas têm essas particularidades. É a manifestação individual, ou seja, cada um utiliza a figura de linguagem que ele permite, que ele lhe cabe melhor. Tá entendendo? Tem essa função de explorar os usos da língua. Pessoal, eu já disse aqui algumas aulas para vocês, principalmente lá no início, quando estávamos falando da linguagem em si. Lembra das funções da linguagem? Pronto. Quando eu falei da função da linguagem, eu falei assim, eu disse, olha, se o ser humano soubesse o poder que a língua tem, quando ele descobrir, a gente muda esse país para sempre. Então, é saber explorar esse uso da linguagem. Então, a linguagem ela tem diversos usos. Ela nos permite essas variedades de usos. Então, isso é permitido pelas figuras de linguagem. Então, quando eu sei utilizar as figuras de linguagem bem, então é porque eu sei explorar os usos da língua. Então, são essas figuras de linguagem, por exemplo, que eu encontro na música. Quem compõe música utiliza a figura de linguagem perfeitamente, ok? Superação da linguagem. Então, essa superação da linguagem é o quê? É você manter essa relação de superar a própria linguagem. É você arrumar maneiras, formas de passar a mensagem, utilizando as suas várias, ou os seus vários requisitos, né? Suas variáveis requisitos da língua. Então, é você ter essa maleabilidade de trabalhar essas várias possibilidades da língua e se superar, fazer essa superação mesmo. Intenção estilística. Então, quando você utiliza a linguagem, da figura de linguagem, você tem uma intenção. Eu disse para vocês aqui também, há algumas aulas, que todo texto, toda produção, ela tem intenção. Ela não é feita só por fazer, não, eu vou fazer aqui, vou escrever só por escrever. Não. Quando você escreve qualquer rabisco, qualquer texto, vou fazer aqui, fiz só um parágrafo, mas você teve uma intenção em fazer aqui. Foi treinar? Foi para lembrar depois? A lista de compras, qual a intenção? Lembrar na hora de fazer a compra, não esquecer de nada. Então, todo texto tem uma intenção. E essa intenção estilística também está presente. O que eu quero com o meu texto? Eu quero que o meu texto ele seja um texto fácil de compreensão. Eu quero que o texto tenha melodia na
na escolha dos vocábulos, determinados contextos, está aqui, eu queria chamar a atenção para esse daqui. A figura de linguagem ela está em determinados contextos, como eu disse para vocês, na redação do Enem, até onde a gente sabe, até onde a gente acompanha o Enem, né, desde que começou até o ano passado, os temas eles não permitem o uso de figuras de linguagem, a não ser que você utilize, mas que você coloque lá entre aspas, para mostrar que você está utilizando uma figura de linguagem bem utilizada, né, dentro do texto, mas que você sabe que aquilo ali não faz parte daquele contexto. Confere? Então, determinados contextos vocês utilizam. Já dei alguns exemplos aqui. Ó. Propaganda utiliza bastante, novela utiliza bastante, a música utiliza bastante. Então, são determinados contextos que as figuras de linguagem estão presentes. E, por último, não menos importante, ela dá muita expressividade. O que é dar expressividade? É você tornar a sua mensagem, a mensagem que você quer passar, mais fácil, mais impactante, mais entendível. Então essa é a expressividade, maior expressividade. Ou seja, você consegue atingir o maior número de pessoas possível com essa figura de linguagem. Você utiliza uma figura de linguagem que todo mundo vai ler a sua mensagem e vai automaticamente absorver aquele conteúdo presente nela, ok? Às vezes você dizendo aquela mesma mensagem, sem utilizar nenhuma figura de linguagem, vai ficar um pouco... vai soar mal, por exemplo. Ok? Vai fazer com que o leitor ele entenda diferente. Tá entendendo? Então você utiliza as figuras de linguagem exatamente para isso, para dar mais essa questão mais expressiva. Ficar mais expressivo em alguns pontos. Confere? Vamos adiante. Então, os tipos de figuras de linguagem. Lá no final da aula, tem um quadro, um resumo, né, de todas as figuras de linguagem. Claro que algumas, como eu disse para vocês, não vou dar todas aqui, porque se eu for dar todas, nós temos que gravar a aula aqui no mínimo 2 meses, para dar essas figuras de linguagem tudinho. Então, eu disse que nós utilizamos mais, que são mais pedidas no Enem. Então, elas são divididas nesses 4 grupos aí, ó. E lá no quadrozinho da revisão de vocês, que está lá no final da aula, vocês vão ver que está bem definido em quem pertence a cada ponto desses aí, a cada tópico. Figura de palavra ou tropos, figura de construção ou sintaxe, figura de pensamento e figura de harmonia. Então, olha que ela está dividida em quatro grandes partes. Então, para cada parte, figura de pensamento, eu tenho aquelas figuras de linguagem que pertencem a essa figura de pensamento. Figura de harmonia. Então tem aquela figura de linguagem que pertence à questão da harmonia, né? A questão da sonoridade. Então a sintaxe, do mesmo jeito. Professor, mas aí eu tenho que saber o que a sintaxe tem. Então sintaxe é a relação dos termos dentro da oração, dentro do período. Então eu tenho que saber isso aí. Então, para que eu tenha essa função aí, para que eu saiba que a figura de linguagem é a construção que interfere na construção sintática, eu tenho que conhecer a construção sintática, ok? Então, agora, eu quero de vocês isso, que vocês saibam que a figura de linguagem é dividida nesses 4 grandes campos. E lá no final, estará disponível campo 1, aí, figuras de palavras ou tropos, quais as figuras de linguagem pertencem a ele? Quais as figuras de linguagem pertencem à construção da sintaxe? Quais as figuras de linguagem pertencem ao pensamento e à harmonia, assim sucessivamente, ok? Vamos adiante. Para começo de conversa, né, que a gente estava apenas dando uma introduçãozinha, para começo de conversa, para conceituar, né, conceituando, tá até o verbo aí no gerúndio, então conceituando por quê? Porque sempre é bom estar aprendendo, sempre é bom estar conceituando. Esse verbo do gerúndio dá a entender que está acontecendo, ok? Mas a primeira forma é eu saber diferenciar denotação de conotação. Então, para entender as figuras de linguagem, eu tenho que partir dessas 2 grandezas aí. Denotação, sentido real. Pessoal, então denotação é o sentido real da palavra. Ok? Então é como a palavra ela é encontrada no dicionário, por exemplo. Então denotação
é aquele sentido real. Você procura lá a palavra pássaro, no dicionário o seu significado está lá. Então aquela palavra é a denotação. Mas, por exemplo, se eu dissesse assim, que o carro passou como um raio, ó. O carro passou como um raio. Pessoal, um carro não tem como passar igual um raio. Então já utilizei uma figura de linguagem aí. Então uma figura de linguagem, que aí eu já saio desse campo da denotação e passo para o campo da conotação, do sentido figurado, da linguagem do sentido figurado. Então se eu digo que o carro passou como um raio, então é que eu já utilizei a palavra raio, eu não utilizei no seu sentido denotativo, utilizei no seu sentido figurado. Beleza? Então eu fiz essa comparação. Aí no caso a comparação. Figura de linguagem conhecida como comparação. Mas vamos ver o exemplo de denotação. O pássaro voava pelo céu da cidade. Pronto. Nada anormal. Ó. Relampejou durante a noite. Nada anormal. Relampejou, viu? Tem um monte de cara que diz relampeou. Pedro disse que relampeou, mas relampejou mesmo. Eu dizia relampeou também. Quando eu morava lá pelo sítio Pequeno Rei, dizia a mamãe, mas tá relampeando. Aí relampejou mesmo. Do verbo relampejar. Impessoal. Mas vamos lá. Então, todas as palavras colocadas no seu devido lugar, todas com seu sentido real. Nenhum momento eu atribuí um sentido irreal a cada uma dessas palavras. Vamos o segundo exemplo aqui de conotação. O carro voava pelas ruas da cidade, ó. Primeiro, o carro não voa. Mas eu sei que esse voava está relacionado a que ele ia muito rápido. Então, mas eu utilizei uma figura de linguagem. Eu utilizei uma palavra no sentido figurado. Esse voar não cabe a ele. O voar cabe a quem? Aos pássaros. Os pássaros sim voam. Seus olhos relampejaram de ódio. De novo, ó, utilizei relampejar aqui no seu sentido no seu sentido figurado. Não foi no sentido de aqueles raios que brilham no horizonte quando está preparado para chover. Então, eu utilizei uma figura de linguagem e essa figura de linguagem está aí usada no seu sentido figurado. Então, entendido? Denotação e conotação. Denotação, sentido real. Eu costumo dizer que denotação vem de verdade. E conotação, sentido figurado. Ou, se você preferir, denotação vem de dicionário. Pronto. Dicionário. E por aí vai. Confere. Até aí, tudo bem? Espero. Vamos adiante. Vamos começar com as tais. A primeira é a metáfora. Pessoal, metáfora... A gente vê muito falar nisso aqui, metáfora. Para lá, metáfora para cá, e nós não sabemos exatamente o que seria metáfora. Já vamos dar uma paradinha, daqui a pouco a gente retorna.